Namastê, sou o Thiago Leão do Instituto. Vamos continuar nosso podcast aqui falando sobre meditação para você que acha que não consegue meditar, né? E a gente vai falar sobre um aspecto interessante dessa nossa vida muito agitada que a gente leva hoje, né? Excesso de informação, excesso de trabalho, excesso de preocupação, e isso acaba dificultando o nosso sono, né? Que é uma coisa muito importante para a nossa saúde, né? Para a gente ter um equilíbrio, porque o sono, um sono reparador, um sono que a gente chama saudável, ele traz saúde. Já um sono totalmente, né, cortado, um sono agitado, noite sem dormir, isso vai acumulando um cansaço no corpo físico também, que vai desaguar em alguma doença, às vezes até grave, né? Porque a gente vai levando o corpo num ponto quase que de estafa mesmo. E acontece isso com muita gente, levar uma estafa total, que aí o cara desaba, né? Tive uma estafa física, não consegui nem levantar da cama, ou então a pessoa dorme mal a semana inteira porque trabalha, aí fim de semana que poderia ter um momento de lazer com a família, uma viagem para relaxar, o cara dorme o sábado inteiro, o domingo inteiro para recuperar a semana. Eu conheço gente que faz isso, né? Não, tirei o sábado para dormir, preciso dormir. Como assim tirei o sábado para dormir? Você não dorme durante a semana? Sono é importante. É muito importante, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O Felipe está aí para ajudar aí nesse podcast. Maravilha. Essa história do sono ela é muito curiosa, né? Com a meditação, né? Você sabe que isso é uma coisa que é uma dúvida até da audiência, né? Muita gente pergunta sobre isso, sono e meditação, né? Existem vários conceitos estabelecidos errados, né? Tem um amigo até que é curioso, Thiago, que ele falou assim pra mim: pô, eu acordo todo dia de manhã e medito. Eu achei aquilo curioso, porque ele realmente tem um perfil assim, estereótipo, assim, meio de ter um momento de relaxamento. Aí eu perguntei pra ele: mas fala aí, como é que você medita? Ele virou pra mim e falou assim: pô, Felipe, eu acordo um pouquinho mais cedo, 6 horas da manhã. Eu falei: pô, esse cara é um meditador dos bons, né? 6 horas da manhã. Pô, eu deito no meu sofazinho ali na sala, né? Vou até mandar um abraço para ele, Samuel, nos acompanha aqui. Ele bota o lençolzinho, né, quando tá frio e tal, dá uma deitadinha, fecha o olho e diz que vai para outro lugar, que, enfim, que de alguma forma consegue relaxar. É um método de relaxamento, mas isso pode ser considerado meditação, esse soninho, né? Então, essa é uma dúvida que as pessoas têm, né? Quando eu estou dormindo, eu estou num estádio de meditação, né? Esse sono, às vezes, que a gente tem é porque eu meditei bem e acabei relaxando e dormi. Na verdade, assim, meditar não é relaxar, meditar não é dormir, né? Pelo contrário, meditar é você estar consciente. É uma consciência de forma relaxada, tranquila, mas você está presente. Não é fugir para outro lugar, não é, eu não sei o que aconteceu, ou também não é, eu vi uma luz rosa, eu vi uma imagem, tal. Não é isso também. Meditar é você estar no momento presente, consciente, acalmando os seus pensamentos. Agora, tem uma certa relação, sim, que até é dito nas escrituras, que, por exemplo, quando a gente tem o sono profundo sem sonho, porque quando a gente dorme, geralmente a gente sonha, né? Quase todo mundo, às vezes, não lembra, mas a maioria das pessoas sonha, né? Quer dizer, a maioria das vezes sonha, todo mundo sonha, mas quase sempre a gente sonha. Mas existe aquela noite realmente que você dorme e você não sonha, que dentro do yoga a gente chama de sono profundo. Esse sono profundo, ele é muito relaxante, muito reparador. E nesse estado, é dito nas escrituras
que é muito parecido com um estágio muito avançado de meditação. A grande diferença é que na meditação eu poderia encontrar esse estado, entrar nesse estado a hora que eu quiser. E no sono profundo não, isso acontece de vez em quando, muito raramente. Só que essa é uma das provas de que o nosso estado natural é a felicidade. Porque se eu sonho, se eu durmo, não sonho, e eu acordo muito bem, muito feliz, é porque eu tive em algum lugar que a mente não estava presente, que o corpo não estava presente, que a consciência não estava presente, mas que eu estava bem. Porque mesmo no sonho, a mente está presente. A consciência, de certa forma, a consciência ou a subconsciência está presente no sonho. Né? Porque quando eu estou sonhando, muitas vezes eu estou sonhando uma coisa ruim, eu percebo que eu estou sonhando, eu falo, cara, isso é um sonho. Vou acordar. Ou então quando o sonho é bom, a gente fala assim, ai, que sonho bom, não quero que acabe, né? E até quando eu toco o despertador, eu falo, pô, por que eu acordei? O sonho estava tão bom, né? Então ele tem consciência, ele tem mente. Mas quando eu durmo, acordo no outro dia, não lembro de nada do que eu sonhei e tal, não sonhei, mas eu acordo revigorado, eu acordo feliz, eu acordo satisfeito. É porque eu encontrei esse sono sem sonho que me mostrou a minha real natureza. Eu tirei o corpo, porque estava parado o corpo enquanto eu durmo, eu tirei a mente, eu tirei os pensamentos e o que sobrou? A felicidade, a plenitude, o contentamento. Só que isso é possível eu acessar a qualquer momento através da meditação. Não é fácil, não é simples, não é toda hora, mas quando eu treino e consigo na meditação conseguir parar o corpo, acalmar os pensamentos, acalmar a mente, eu fico num estado também de felicidade profunda, que é o meu estado natural. Por isso, é tão bom dormir. Dormir é bom mesmo, porque dormir relaxa uma série de fatores da nossa vida, né? O corpo, o pensamento relaxa um pouco, né? Então, só que hoje, com a nossa vida tão agitada, tão corrida, tão competitiva, muita gente acha que dormir é perder tempo. Eu já escutei isso das pessoas. Ai, por que tem que dormir 8 horas? Eu estou perdendo a minha vida dormindo. Cara, isso é um absurdo. Dormir é um processo natural, é um processo fisiológico natural. Eu preciso descansar para poder estar mais presente quando eu estou acordado. E a privação de sono realmente leva a gente a um estado mental muito confuso, muito agitado, muito doente. Né? Vocês sabem até que uma das táticas de interrogatório, né? E até de tortura nas guerras e tal, é deixar a pessoa sem dormir, né? Isso a gente já viu em filmes, mas isso realmente acontece em treinamentos militares e tal, que você vai interrogar, a pessoa fica lá a noite toda com uma luz forte, respondendo a perguntas, porque ela vai entrando num estado mental de que ela acaba falando coisas do que ela não falaria se ela tivesse bem, consciente, firme, ela acaba, né, entregando as coisas que a pessoa quer, sei lá, descobrir, ou ela entra num estado mental muito, muito confuso. Outro grande exemplo, motorista de caminhão, né? Que a gente sabe que faz viagens muito longas, durante muito tempo, e muitas vezes tem que tomar remédio para ficar acordado. É um perigo, porque às vezes a pessoa fica acordada lá 2, 3 dias dirigindo direto. Uma hora simplesmente ela quase que desmaia de sono, e aí vem um acidente, bate. Então, privação de sono é muito sério, gente, e atrapalha em muitos aspectos da nossa vida que a gente nem percebe. Quer ver um exemplo? Criança, né? O nosso corpo, ele só produz certas substâncias, certos hormônios, certas enzimas, quando a gente atinge no sono uma linha de pensamento lá, de onda de pensamento X. Quando eu entro no sono, né, que a gente chama alfa, então ali naquele estado que está tudo relaxado, aí meu corpo produz uma série de substâncias. Se eu nunca entro nesse estado,
por exemplo, por uma criança, ela pode ter dificuldade de crescer, ela pode ter dificuldade de aprender, ela pode ter dificuldade de se relacionar com as pessoas. Isso tudo por falta de sono. E hoje a gente vê crianças muito novas, muito cedo, jovens, adolescentes, que já têm insônia. Até vou contar uma historinha para vocês que a Monja Coen, uma grande mestra, amiga nossa, né? Outro dia ela contou pra gente. Ela dá muita palestra, né? E ela estava dando uma palestra num curso famoso até em São Paulo, um curso pré-vestibular, para os jovens que iam fazer o Enem, que iam fazer o vestibular. E o curso lá pediu justamente para ela falar sobre controle do estresse, meditação, ansiedade, que a gente sabe que a ansiedade pode atrapalhar o rendimento na prova e tal. E ela estava fazendo a palestra dela e uma hora ela perguntou, era uma plateia só de jovens, essa idade mais ou menos 16, 17, 18, até 19 anos, né? Que é a época que faz o vestibular. E ela perguntou na plateia, quem aqui já tem dificuldade para dormir à noite? E ela falou que ficou muito impressionada que quase 90% da plateia levantou a mão. Olha só, jovens de entre 16 e 19 anos que já têm dificuldade para dormir à noite. Então isso não é uma coisa de um jovem, não é uma coisa de uma família, é uma coisa da nossa sociedade hoje em dia. A nossa sociedade está produzindo um estilo de vida que atrapalha a gente a dormir. E isso vai gerar uma série de distúrbios. A própria cansaço em excesso, ansiedade, depressão, porque a pessoa que não dorme, ela já acorda cansada. Você já não escutou? Muita gente fala assim, caramba, eu não fiz nada, mas eu já acordo cansado. Eu já levanto sem energia. E aí outro dia de trabalho, e no outro dia vai acumulando. E às vezes a pessoa fala assim, eu tirei o sábado para dormir. Cara, um sábado que era para a pessoa passear com a família, se divertir, viajar, né? Fazer seu esporte, ir à praia, a pessoa dorme o sábado inteiro para compensar o que não dormiu. Pensar as frustrações também, né, da semana. Isso tudo vem também de uma vida... A pamonha de novo aí, ó. Hoje a pamonha tá tirando o nosso sono. Mas faz parte, né? Isso é uma coisa, um ensinamento também do professor, né? O Instituto Hermose sempre foi lá no centro do Rio e perto do Camelódromo. Cara, que é um lugar, poxa, um dos mais agitados da cidade. Você imagina, o centro empresarial do Rio de Janeiro, né? Do lado de um camelódromo onde o som é alto, buzina, guarda. E muita gente falava para ele, professor, o senhor tem que colocar... Era um andar alto, né? Mas tem que colocar janelas acústicas, acabar com o som externo. E ele falava, não. A gente mora na cidade grande, a gente tem que aprender a praticar yoga no meio do som externo, no meio da confusão. Tem que aprender a meditar, relaxar. A gente não mora no Himalaia, a gente não mora numa cidadezinha do interior que acorda de manhã, aquele silêncio, não mora no meio do mato, que a gente só escuta os pássaros. Tem carro, tem barulho, tem pamonha, tem tudo. Mas a gente tem que aprender a se concentrar, a relaxar, a meditar, a praticar no meio dessa confusão, né? Uma pergunta muito frequente, né? É essa sensação de sono quando começa a meditar, né? Ou quando está ali no meio da meditação, fica batendo queixo, né? A gente fala que fica pescando, né? Que a pessoa está assim, daqui a pouco ela... Aí dá uma pescada. Eu queria saber de você o seguinte, como a gente pode fazer com que essa meditação diminua esse aumento do sono, que você consiga balancear ali o relaxamento e não entre no sono, né? Então, isso é uma coisa legal, porque isso, na verdade, é um dos obstáculos mesmo, obstáculos que eu digo tradicionais da meditação. Isso está lá nas escrituras muito antigas, já se falava. Um dos obstáculos da prática é o sono. E é mesmo, porque assim, se você acorda, ainda mais quem acorda que gosta de meditar cedo, né? Muitas vezes o nosso sono da noite na cama não foi tão bom. É aquele sono agitado e tal, mexe para um lado, mexe para o outro, todo acorda para ir no banheiro. Muita gente olha no celular durante a noite,
né? Então o sono já não foi bom. Aí eu acordo muito cedo, já cansado do outro dia. Aí sento para meditar. 6 horas da manhã, cansado. Começa a respirar, o corpo relaxa, ele vai dormir. Isso é natural, não tem outra. Isso é quase que matemático, né? Eu parei, fechei o olho, relaxei, vou dormir. Aí algumas dicas assim. Primeiro, a gente tentar melhorar essa qualidade de sono de novo. E para isso a gente tem métodos também, tem dicas, né? Uma grande dica assim, que é legal é, por exemplo, você criar quase que uma rotina para você ir dormir. Né? Lembra quando quem já teve filho ou já acompanhou o neném tem uma rotina de dormir, né? Toma um banhozinho, escurece o quarto, bota uma musiquinha, canta uma musiquinha, lê um pouquinho para ele e ele pega no sono. O adulto deveria ter uma rotina também. Né? Tá cansado? Toma um banho, para de ver televisão, para de mexer no celular, vai descansar um pouquinho, de repente lê um pouquinho na sala e vai para o quarto já com sono, né? Para dormir. Uma coisa que atrapalha muito, muita gente usa, né? A televisão em cima da cama ali no quarto. Aí fica vendo programa de televisão até tarde da noite. Isso deixa a nossa mente agitada. Tem a falsa sensação de que, eu vou ver um pouquinho de televisão para relaxar, né? Para poder dormir. Mas não é verdade, porque quando a gente está vendo a televisão, a nossa mente está atenta ali. Desligou a televisão, ela vai levar um tempo para poder acalmar e desligar. Mas voltando lá à meditação, o sono atrapalha. Então, uma dica legal é assim, primeiro tentar melhorar a qualidade do sono, para acordar sem estar com sono, né? Segundo, é você despertar um pouco antes de sentar para meditar. Então, nas escrituras, eu sei que pode parecer um pouco radical pra gente, mas lá nos livros está assim, acorda cedo, toma um banho, de preferência um banho frio, e desperta e aí senta para meditar. Isso é uma dica. Talvez em alguns lugares não seja possível tomar esse banho frio, né? Quem mora no sul e tal, seria muito radical. Mas um banho mais para despertar, né? Não tomo banho de manhã, não gosto de tomar banho de manhã. Sei lá, lava o rosto, acorda um pouquinho, né? Faz alguma coisa e aí senta para meditar. Porque realmente, você está lá dormindo na cama. Muita gente fala para mim, eu gosto de meditar na minha cama. Também não é o ideal. Porque assim, a gente tem que começar, o cérebro ele entende um ritual, ele gosta de um ritual, ele gosta de ter um lugar. Então, a cama é lugar para dormir. Foi o que eu até comentei há pouco, né? Vai ler na sala, mesmo ler deitado na cama, mesmo assistir televisão deitado na cama, a cama é feita para dormir. Se a gente cria o hábito de meditar na cama, a própria energia daquele ambiente ali é de dormir. Então, muita gente fala, Thiago, eu estou dormindo, a primeira coisa que eu faço é abrir o olho, sentei na cama e meditei. Tudo bem, algumas pessoas podem conseguir isso facilmente, mas para outras isso atrapalha. O ideal mesmo é acorda, levanta, vai no banheiro, ou toma um banho, ou lava o rosto, faz sua higiene, escova o dente e tal, vai para a sala, bota ali seu cantinho, ou no seu quarto mesmo, um cantinho que você possa meditar em silêncio. Sai da cama, senta no chão, bota sua almofadinha, cria um ritual, porque isso ajuda a meditar. Por exemplo, outra coisa, treinar a meditar no mesmo horário. Eu sei, gente, que hoje... É o melhor horário, né? Porque para cada um, de repente, não vai ser o mesmo. Isso aí, assim, dentro de uma forma geral, eu gosto sempre de indicar meditar de manhã, porque é uma maneira de você zerar e começar o dia bem. Mas tem gente que realmente que não vai funcionar. A pessoa já está acostumada a acordar muito cedo para trabalhar, tem que ter uma vida, tem que sair muito cedo de casa, colocar a meditação ali seria mais um problema. Então tudo bem, medita na hora do almoço, quando tiver um intervalo, medita antes de dormir. Cada um pode fazer a sua escolha, né? Então, o que é importante é a gente separar a hora de dormir, ou também à noite, a pessoa já está muito cansada, chega morta em casa, cansada, deixa para a última coisa antes de dormir meditar. Aí fala assim, é tão bom, eu medito, relaxo e durmo. Mas você pode estar acostumando mal
a sua meditação. Porque o objetivo não é meditar, relaxar e dormir. O objetivo é meditar, estar consciente, presente, uma mente tranquila. Aí depois, se você tiver que dormir, não tem problema. Mas não logo em sequência, porque senão você vai viciar seu corpo em toda vez que eu medito é para dormir. E aí, quando você quiser meditar em um outro horário, ele vai entender que é para dormir também, né? Essa história de horário também não pode ser mais uma desculpa, né? Tem que fazer em qualquer horário que der, né? Às vezes no meio da tarde, às vezes de manhã, né? Eu pelo menos, vou meditar, eu tento fazer pela manhã. Mas quando não dá, faço no meio da tarde. Né? Não pode ser uma... Isso é uma coisa importante para encaixar na rotina de qualquer forma, né? Sem dúvida, é como você falou, perfeito, não pode ser uma desculpa. Eu medito todo dia de manhã, hoje eu não consegui, não vou meditar, não. Aí eu medito na hora do almoço, eu medito à noite. Assim, eu gosto de dar um exemplo que eu acho que é bem legal, que meditar tem que entrar na nossa rotina, como tomar banho, escovar o dente. Às vezes eu saio de manhã, sei lá, acordo um pouquinho atrasado por algum motivo, sei lá, cansaço mesmo, ou o despertador não tocou, sei lá. E aí naquele momento eu não consigo tomar banho de manhã. Tem gente que nem gosta de tomar banho de manhã, mas não consegui tomar... Tudo bem, não tomei de manhã, mas alguma hora eu vou tomar banho, né? Eu cheguei do trabalho, eu vou tomar banho, ou sei lá, fiz o meu exercício físico, vou tomar banho. Mesma coisa, escovar o dente. Acordei e não foi a primeira coisa que eu escovei o dente, mas eu vou escovar o dente, pelo amor de Deus, todo mundo escova o dente, né? Então meditar deveria entrar na nossa rotina. Eu tenho um horário melhor, que é meditar de manhã, mas se eu não conseguir naquele momento, eu medito em qualquer horário, né? Agora, não pode não meditar, assim, não deve, não é que não pode, né? A meditação... O que me veio aqui na cabeça também é a postura, né? Não estar encostado, como é que é isso? Então, a postura, assim, de novo... Eu digo para diminuir o sono, tá? Como minimizar os obstáculos do sono, ou esse obstáculo. Então, essa também outra pergunta que muita gente faz, né? Que eu recebo muito, assim, posso meditar deitado? Assim, não deve. Só se for a última opção, né? É o que eu falo. Eu mesmo trabalhei com pacientes oncológicos e tal, e muita gente estava internado no hospital numa cama. Então é melhor meditar deitado numa cama do que não meditar. Mas quem está saudável, não tem nenhuma limitação, não deve meditar deitado, porque, de novo, você confunde a mente. Cara, eu estou deitado, eu estou respirando, eu estou relaxando, o corpo e a mente entendem. Oba, hora de dormir. E você vai pegar no sono. Então essa postura sentada, de preferência até sem encostar, né, chegar um pouco mais para frente da cadeira e alinhar a coluna, é justamente porque se eu pegar no sono, rapidamente eu me recupero. Não tem como eu dormir assim nessa posição. Imagina, estou lá meditando, aí relaxei demais, dormi. O máximo que vai acontecer é eu fazer assim, ó, opa, e acordar de novo. Não existe você dormir nessa posição. Agora imagina nessa posição, que eu estou aqui na poltrona, o professor brincava que é macarrão escorrendo na pia, né? Essa aqui nem é tão confortável assim, mas aquelas poltrononas assim, aí eu tô lá, vou meditar. Eu vou dormir. É óbvio que eu vou dormir. De novo, a mente vai entender, o corpo vai entender. Caraca, relaxou demais, é para dormir. Então, um sofá, uma poltrona é muito confortável. Thiago, adoro me largar lá no sofá e meditar. Não é o ideal. Não só pelo sono, tem uma outra explicação bem interessante também. Por exemplo, a nossa coluna vertebral, a gente diz que ali passa todas as nossas raízes nervosas, né? Ali está ligado todo o sistema nervoso. E outra coisa, ali também passa toda a nossa energia do corpo. Então a gente tem na parte sutil do nosso corpo do yoga, alguns centros de energia, que a gente chama os chakras, né? E eles formam um canal. E aqui em cima é o chakra principal, né? Então a gente diz que quando a gente está com a coluna bem alinhada, bem retinha, assim, lógico, quando eu falo reta, anatomicamente alinhada, né? Não é uma coluna retificada, é uma coluna saudável alinhada. Ela funciona quase que como uma antena. Você está ali, seus chakras estão alinhados, sua coluna está alinhada, sua cabeça está, né? Sua mente, sua consciência está aberta.
Se eu estou numa posição muito encurvada, isso atrapalha também no processo da meditação, né? Então, por isso, assim, a postura ideal é sentado no chão, com a perna cruzada, em cima de uma almofadinha. Ah, Thiago, mas eu já tenho uma dorzinha no joelho, eu já tenho uma dorzinha na coluna, não consigo sentar bem no chão, dói meu joelho, dói minha coluna. Não tem problema. Pega uma cadeira retinha, pega uma poltrona que seja com as costas retas, se ajeita bem na poltrona, alinha os ombros, alinha o pescoço e não tem problema nenhum meditar ali, tá? De novo, não pode ter a desculpa. Ah, eu não sento no chão, então não vou meditar. Isso é a desculpa, né? Esse processo ele é normal, né? De dar uma sonolência e você também voltar, né? Teve uma pequena sonolência e voltou, né? É natural também isso acontecer, né? E eu fico imaginando aqui, para os caras que são mais, as pessoas que são mais agitadas, né? Tem uma dificuldade de relaxar ou estão começando a meditar, né? Que vão lá, entram no seu quarto, estão dispostas a começar, senta lá na almofadinha, né? E ainda um pouco tímido para começar essa prática, né? Senta aí, começa o pensamento acelerado. Se você sentiu uma sonolência, é bom, né? Porque a mente diminuiu. Não, sem dúvida. Esse início, esse convívio com o ego, a mente, né? E o sono, né? Pô, imagina, teve uma vitória, né? Ali, pô, você calou, né? Sem dúvida. Acho que assim, é uma porta de entrada, né? Assim, e isso eu falo muito no relaxamento também, olha que legal. O relaxamento final do Hatha Yoga, né, que a gente vai conduzindo o relaxamento, muita gente chega ali naquele momento na aula e dorme de roncar mesmo, é até engraçado para os outros alunos. E eu falo assim, gente, o objetivo do relaxamento final não é dormir, é um relaxamento consciente do corpo. Mas se a pessoa chega ali e dorme, é porque ela está precisando dormir. E eu deixo ela dormir, não todas as aulas, mas de vez em quando eu vou lá e dou uma acordada, ainda mais se estiver roncando alto, eu dou uma chacoalhada para não atrapalhar os outros. Mas, cara, às vezes eu deixo dormir, porque assim, é o que a pessoa precisa. É como o Felipe falou, imagina aquela pessoa que tem dificuldade de dormir, é uma pessoa agitada, é uma pessoa estressada, é uma pessoa que não descansa, sentou para meditar, relaxou e conseguiu dormir, de repente naquele momento para ela é até melhor dormir do que meditar. Aí faz o seguinte, dorme ali, descansa, um outro momento, tenta meditar de novo. De novo, gente, o importante é o caminho do meio, né? É não se cobrar demais, não puxar muita corda, mas também não afrouxar demais. É aquela história da corda do violão que o Buda viu, né? Se eu pego a corda do violão, estico, a tendência é ela arrebentar. Ou se eu deixo a corda muito mole, não vai sair som nenhum. Você, para tocar o violão, você tem um ponto certo de afinar o violão. Na nossa prática, a gente tem que procurar esse ponto certo, esse tom. Porque se eu sou, imagina, né, nessa hipótese, eu sou uma pessoa agitada, não consigo dormir, estou sempre estressado, sempre cansado. Aí eu sento para meditar, fico com sono, aí eu não durmo e fico chateado comigo. Pô, tá vendo? Você não consegue, todo mundo consegue meditar, você é incompetente, você não sabe meditar, você tá dormindo, olha que vergonha. Cara, eu tô dando mais chicotada em mim mesmo, né? Agora, imagina essa mesma pessoa, sentou lá para meditar e dorme. Aí você, caraca, acorda e fala assim, caramba, não consegui meditar dessa vez, mas consegui relaxar, consegui descansar um pouquinho. De tarde eu vou tentar meditar de novo. Agora eu não consegui, mas em outro momento eu vou conseguir. Ou também, aí vamos levar para o outro lado, o outro extremo, né? A pessoa começou, sou agitada e tal, sentei para meditar, dormi. Aí todo dia que ela vai sentar, ela dorme. E aí ela acha que está meditando. Também é levar para o lado de deixar frouxo demais e não tentar mudar esse padrão, né? Então tudo na vida nesse caminho é prática com equilíbrio. Prática, que a gente até brinca, né, Felipe? Se tratando com carinho, sem se cobrar tanto. Mas também sem ficar passando a mão o tempo todo.
né, que é outro ponto. A gente fala, né, muitas vezes, nossa mente, né, o professor falava que é o processo da racionalização. Eu faço uma historinha na minha mente para dar uma desculpa, para achar que tá tudo bem, né, não tem problema eu ficar com preguiça o tempo todo, não tem problema eu não conseguir praticar nunca, não tem problema eu contar uma mentirinha. A minha mente cria uma historinha para justificar uma coisa que eu deveria tentar melhorar. Então, né, esse exemplo, a pessoa acorda, ai não, hoje eu não vou meditar não. Ontem eu trabalhei até tarde, estou muito cansado. Aí acorda no outro dia, ai hoje eu não vou meditar não. Poxa, eu mereço dormir, eu não vou meditar não, porque ontem eu fiquei vendo televisão até tarde. Aí no outro terceiro dia, hoje eu não vou meditar não. Porque eu estou cansado e eu quero sair mais cedo. Aí no quinto, entendeu? A mente vai sempre dar uma desculpa. E se você não enfrentar essa situação também e falar, não, cara, hoje eu vou meditar, a partir de amanhã eu vou meditar todo dia. É como a gente falou, se não é de manhã, é na hora do almoço, se não é na hora do almoço, é de noite. Mas também se colocar uma meta sem se martirizar, sem se machucar, mas também sem deixar muito frouxo, né? É igual a educação da criança, de novo, né? A gente tem que dar limite, a gente tem que educar, a gente tem que direcionar, mas com amor, com carinho, com paciência, né? Não pode ser aquele pai que deixa tudo e também não pode ser aquele pai que proíbe tudo. Tem um caminho do meio ali, né? Gente, e aí eu queria dar um exemplo de novo do professor. Eu adoro trazer os exemplos do professor porque marcam muito para mim e para muita gente, né? O professor como a gente costuma dizer aqui, né? Um mestre no sentido de que ele viveu o que ele ensinou e ele colheu esses frutos, né? O professor é uma pessoa extremamente disciplinada, mas extremamente disciplinada e relaxada ao mesmo tempo. O que quer dizer isso? Ele tinha a rotina dele de prática, mas ele fazia porque fazia bem para ele e fazia porque ele gostava. E não porque ele se impunha uma disciplina dolorosa, entende? Então eu procuro levar minha vida assim. Eu sou um cara que gosta de dormir cedo, de acordar cedo para praticar e tal, mas porque eu sei que me faz bem. Porque eu sei que é isso que vai me dar força e vai me dar tranquilidade para enfrentar o meu dia a dia, para enfrentar o meu trabalho, para enfrentar os meus desafios. Então eu faço, nem sempre é fácil, sendo bem sincero com vocês. Vai ter o dia que você vai acordar um pouquinho com mais sono mesmo, vai ter um dia que você vai meio que se obrigar um pouquinho a sentar para meditar. Mas eu sei o valor que tem a meditação, eu sei o quanto isso é importante para mim. E aí eu não deixo passar o dia sem meditar. Às vezes eu não consigo mesmo de manhã cedo, que é o meu sadhana, né? A minha disciplina diária é meditar de manhã. Mas acontece de um dia ou outro, acordei um pouquinho atrasado, não fiz de manhã, mas faço no almoço, faço de noite. Agora o exemplo do professor que ele dava era muito legal assim. Ele dormia cedo, acordava para praticar. E aí, por um acaso, por exemplo, se um dia ele tivesse numa rotina diferente, que tinha que acordar muito de madrugada para viajar, para pegar avião para um outro lugar, ele não acordava, digamos, vamos dar um exemplo prático, né? Digamos que ele teria que sair de casa 5 horas para pegar o voo, para viajar, para trabalhar. Naquele dia ele não ia acordar às 4 para fazer a meditação, para as 5 tá pronto e tal. Ele acordava às 5, saía e tal. Às vezes chegava no aeroporto, ele sentava ali e meditava um pouco. Às vezes chegava no hotel, antes do compromisso dele, ele tirava 20 minutos, meia hora para meditar. Às vezes ele cumpria toda a rotina do dia, chegava à noite, sentava para meditar. Outro exemplo que ele deixava, que a gente fala do descansar, né? O professor era uma pessoa que era tinha muitos afazeres, assim, né? Atendia muita gente, estudava muito. Mas quer ver um exemplo que ele me deu que eu tento colocar quando eu posso também, né? O professor lá no instituto, lá na academia, ele acordava muito cedo, fazia todas as práticas, trabalhava de manhã e tal, almoçava. Chegava depois do almoço, ele fazia uma pequena siesta, um relaxamento profundo. Então já tinha lá um sofá bem pequenininho lá no instituto, todo dia. Ele chegava do almoço, deitava um pouquinho, relaxava.
15 minutos, 20 minutos, às vezes até meia hora. Às vezes só relaxava e às vezes dormia mesmo. Acabou esse período de meia hora, era máximo meia hora. Saía dali descansado para poder trabalhar a tarde inteira. Então, às vezes a gente tirar 20 minutos, meia hora da nossa rotina para... Thiago, mas no meu trabalho não tem cama. Cara, procura uma poltrona mais confortável, procura um lugarzinho que você possa encostar um pouquinho, respira, fecha os olhos, relaxa. Se o sono vier, ótimo, deixa dormir um pouquinho. Se o sono não vier, você também relaxou. Thiago, mas cara, imagina eu dormir 1 hora no trabalho, não precisa ser 1 hora. Se você tem disponibilidade e é bom para você, também uma coisa que a gente tem que ficar atento. Não pode ser muito longo também. Thiago, eu faço todo dia e durmo 3 horas à tarde. Aí também é demais, né, gente? Aí vai atrapalhar o sono da noite e vai te atrapalhar no seu trabalho. Mas, cara, 20 minutos, meia hora, máximo 40 minutos, você vai ver como a sua tarde rende muito melhor. E aí você pensa assim, mas se eu dormir de tarde eu perco sono à noite. Se for uma coisa bem feita, não perde. Porque você relaxa e aí você vai chegar em casa mais relaxado e você vai dormir ainda melhor. Então, são 2 dicas que o professor colocava em prática na vida dele. Ele tinha uma rotina que ele mantinha sempre. Se algum dia alguma coisa mudava essa rotina, ele não brigava com esse dia, ele não reclamava, ele não se impunha, ele não se cobrava demais. E outra coisa, tendo condição, depois do almoço, relaxar um pouquinho, 15 minutos, 20 minutos, você vai ver que o seu dia vai render muito melhor, muito melhor. Gente, então, fica com essas 2 dicas, né? Não conseguiu meditar de manhã, medita no outro horário. E, se possível, tira um pouquinho de relaxamento no meio do dia, depois do almoço, descansa um pouquinho. 10 minutos, 20, no máximo meia hora. Você vai sentir que você vai estar muito mais disposto à tarde, tá bom? Gente, vamos praticar. Um beijo no coração. Namastê.